Ainda aqui sobre as diretrizes que traz a nova lei sobre o termo de referência, nós temos também a estimativa do valor da contratação. Essa estimativa do valor da contratação, nós temos que fazer sempre um link lá com o artigo 23 da nova lei, onde está o rito de como nós vamos proceder com essa pesquisa de preço. Porque aqui a nova lei está dizendo o seguinte: essa estimativa precisa vir acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e dos documentos que vão dar suporte, e ainda com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e os respectivos cálculos que devem constar do documento separado e classificado. Se nós formos sair daqui e fazer um link, né, desse item aqui, dessa diretriz trazida pelo termo de referência, fazendo um link lá para o artigo 23 da nova lei, vocês vão ver que a gente precisa seguir aquele rito de como fazer a pesquisa de preço de forma detalhada e fazer análise crítica dessa pesquisa, para que eu chegue aqui na obtenção desse preço estimado que nós vamos mandar para licitação, ou para dispensa, ou para inexigibilidade, seja qual for a forma que nós vamos contratar, né? Então aqui, olha, adequação orçamentária, veja que também aqui é uma das diretrizes do termo de referência. Por quê? Porque a administração pública, ela obedece à lei de responsabilidade fiscal. Tudo que nós vamos contratar, tudo que nós vamos licitar, eu preciso ter a declaração de adequação orçamentária e financeira. Eu preciso ter orçamento. A administração pública não pode incorrer com irregularidade de fazer uma compra sem antes verificar se tem orçamento ou não. A gente só dispensa essa adequação orçamentária quando a licitação é pelo sistema de registro de preço. Por quê? Porque aquelas licitações que eu registro preços é para futura e eventual contratação. Então, nesse sentido que a lei faculta a adequação orçamentária no momento da licitação, mas lá no momento que eu vou adquirir ou vou contratar, tirar da ata para jogar no contrato, eu vou precisar também dessa adequação orçamentária. Isso aí é em obediência aí à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, né, 101 de 2000. O que mais? O artigo 40 traz aqui dizendo o seguinte, em relação aos elementos do termo de referência. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual. Lembra? Falamos sobre os quantitativos, então eu sempre tenho que olhar a expectativa de consumo anual, olhando para os exercícios anteriores, qual é o meu consumo estimado. Não vou colocar um consumo anual aleatório, eu vou olhar para exercícios anteriores. É claro que agora, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de pandemia, então nós estamos em 2021, se eu olhar o exercício anterior, que é 2020, nós estávamos vivendo o momento mais pesado, mais crítico da pandemia. Então, às vezes, olhar para 2020, os quantitativos e as necessidades, o que foi licitado em 2020, não é referência. Então, eu olho para 2019 e 2018. Eu olho dois exercícios normais, em que as coisas, né, aconteceram na sua normalidade e não no momento de pandemia. Tudo isso tem que ser pensado aqui nessa fase preparatória. Então, o termo de referência deverá conter os elementos previstos, né, aqueles elementos que a gente acabou de falar aqui das diretrizes previstos no artigo 6º, além das seguintes informações. O que mais? Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização. Se o seu órgão já tem um catálogo padronizado, ou no seu estado aí, ou no seu município já existe um catálogo padronizado, ótimo. Se não, você vai buscar o catálogo padronizado que nós temos também no Comprasnet, no painel de preços, no caso dos órgãos da administração federal. Normalmente nos estados tem um catálogo do próprio Estado, o próprio Tribunal de Contas, como aqui, nós temos o LICOM. LICOM é um sistema de licitações e contratos. Nesse LICOM é alimentado todas as compras públicas, licitações, dispensas, inexigibilidades, adesões. Então, acaba que vira um banco de preços e um banco também de informações de especificações de produtos, né? Observados aí os requisitos de qualidade, veja que a lei está puxando a orelha da gente, não vamos comprar mal, vamos comprar bem, comprar pelo preço justo, mas objetos de qualidade, comprar com qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.
Outro elemento, indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. Então, quando eu tiver a licitação de um bem, né, ou de um produto, que eu tenha que fazer um recebimento em outro local, né, e não na sede do meu órgão, eu preciso indicar isso aqui no termo de referência. Eu preciso informar onde que esse objeto será entregue. Ah, por que, professora? Porque isso vai impactar na proposta do fornecedor. Uma coisa é ele entregar aqui na capital, na minha cidade, aqui em Rio Branco, na capital. A outra coisa é eu dizer para ele que eu estou licitando aqui na sede do tribunal, mas vai precisar entregar na cidade que fica a 300 ou 400 quilômetros da capital. Vocês aí que têm situações como essas, ter que entregar, centraliza num único órgão, na prefeitura, ou centraliza em um órgão único do Estado, uma Secretaria de Estado de Educação. Ela centraliza as licitações na capital, mas ela precisa que esses materiais cheguem até as escolas de todos os municípios do Estado. Então, eu preciso indicar aqui esse local, porque isso vai impactar na proposta que o fornecedor vai nos fazer no dia da licitação, ou mesmo na fase da pesquisa de preço. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, se for o caso. Então, se eu vou exigir aquela garantia contratual, na Lei 8666 nós temos as modalidades de garantia trazidas lá no artigo 56. Na nova lei está no artigo 96. Fiança bancária, calção em dinheiro, apólice de seguro. Se eu vou exigir garantia, eu preciso prever aqui nesse documento da fase preparatória. Lembrando que essa previsão, quando nós colocamos a exigência, né, quando nós impomos a exigência, essa é uma exigência que é facultada pela administração, mas se nós vamos impor e colocar que eu vou exigir 5 ou 10% de garantia contratual, com base no valor do contrato para o fornecedor, vocês tenham a certeza que o fornecedor, esses 5 ou 10% que nós vamos exigir, ele vai colocar na planilha de custos dele, vai fazer parte do preço. A empresa privada visa lucro. Nós, da administração pública, nossa missão é atender a finalidade pública, mas a empresa privada, ela visa lucro. Se eu exigir 5%, ela vai acrescer no preço de custo, lá na sua planilha, na hora que ela for fazer a planilha de informação de custos dela, preço de custo do produto, frete, impostos, encargos, 5% de garantia contratual, porque o meu edital, o meu termo de referência está exigindo. Então, esse 5% vai lá para dentro do preço estimado. Então, analisem bem antes de fazer uma exigência de garantia. Quando for pertinente, quando o objeto prevê algum risco na sua execução, aí carece sim a exigência da garantia contratual. Mas quando o objeto não tem riscos na entrega, na execução, por que eu vou fazer uma exigência? Isso vai onerar meu preço ainda em mais 5% ou 10%, vai depender do percentual que a gente vai cobrar lá no contrato, né? O que mais diz o artigo 40? Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser observados, ser considerados a viabilidade de divisão dos objetos em lotes, né? Então, veja bem, a regra vai ser sempre licitar por item, isso é regra. Está na Lei 8666, está na nova lei, a regra é licitar por item. Mas se eu puder, ou se for necessário e eu puder e tiver como justificar, eu vou sim dividir esses itens em lotes, em grupos, né, de lotes, mas eu devo justificar. Por quê? Porque não posso simplesmente fazer a licitação diretamente por lote, cujo critério de julgamento vai ser menor preço por lote. Sim, eu posso fazer isso, desde que eu justifique questões como aproveitamento das peculiaridades do mercado, economicidade, se eu tiver como comprovar essa questão de economicidade, e sempre que possível deixar aí os atendimentos dos parâmetros de qualidade e o dever de buscar ampliar a competição. Então, para eu ampliar a competição, eu preciso sempre verificar que, se eu licitar por item, a minha economia de escala vai ser maior. Mas se eu tenho um conjunto de itens que eles, para melhor execução contratual, para melhor gestão do contrato, para melhor compatibilidade e execução desse objeto, precisam estar amarrados dentro de um lote, aí eu justifico e faço a licitação por lote. Ok?